Olá, muito boa noite para você que está aqui com a gente mais um dia. Hoje nós estamos chegando ao quarto dia da semana Informando para Prevenir, que é a semana da prevenção, onde eu, junto com as profissionais convidadas, estamos fazendo o quê? Trazendo informações que possam colaborar para a prevenção, né, do suicídio, para que as pessoas reconheçam alguns sintomas que, embora às vezes muito aparentes, passam despercebidos. E isso é muito bom, porque a gente consegue ajudar um amigo, ajudar uma amiga que está ao nosso lado, porque quando a gente tem a informação, a gente tem o poder. E isso ninguém tira da gente. Porque o que acontece? Às vezes, aquela tendência, aquela coisa da pessoa ter a tendência suicida está ali do lado, sendo mostrada para a gente o tempo todo e a gente não consegue perceber. Por quê? Porque falamos aqui com a Jussara Costa, que é uma consteladora, ela trouxe para a gente como como a constelação familiar vê essa situação. Nossa convidada já chegou. Boa noite, Boa Zilda. noite. Na terça, nós falamos com a Silvia Fernandes, que é numeróloga, falou sobre a numerologia, né? Como os mapas mostram essas tendências e como a gente pode estar percebendo. Ontem nós falamos com a Thalita Martins, que é uma psicanalista, ela é terapeuta, mas ela também atua como psicanalista. E aí nós trouxemos um pouquinho dos consultórios médicos, saímos um pouquinho da área da terapia e fomos lá para a alopatia, que faz parte de todo o processo, que também colabora muito, ajuda e que a gente não pode descartar nunca, né? Tem que ser visto com carinho, porque o ideal é somar forças para que se tenha o resultado desejado. E hoje nós estamos aqui com a Zilda Munhens, que é terapeuta vibracional e quântica, né, Zilda? Isso. Que vai trazer para a gente aí soluções terapêuticas para as tendências suicidas, que é exatamente o que eu estou falando. Você conseguir perceber, observar, por mais que você não seja um profissional da área, você pelo menos perceber que a pessoa não está bem. E daí você dá aquela força de levantar o ânimo dela, motivar e motivar também para que ela procure ajuda, porque conversar com um amigo ou com amiga, como bem disse a Thalita ontem, é muito legal você desabafar, eu não estou bem, estou assim, estou assado e tal. Mas nesse momento, a ajuda profissional ela é essencial, ela precisa ser buscada. Tá bom? Vou deixar a Duda se apresentar e falar um pouquinho pra gente aí, que ela tem informação, ó, para passar. Bora lá. Oi, Eliana. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, que vão ver o vídeo depois. Sou muito grata pelo convite. É muito legal a gente estar aqui falando sobre um assunto tão sério e, e principalmente nesse mês que está se falando mais nisso, né? Então, eu sou terapeuta em algumas áreas, trabalho bastante com a terapia vibracional, que está ligada à energia, a terapia quântica, que vem da energia também, mas ligado à ciência também, com geobiologia espiritual, onde a gente trabalha realmente mais no âmbito espiritual do ser, não é? Nas questões também físicas, mas muito ligado às questões emocionais, espirituais. Enfim, é, o nosso trabalho é voltado bastante para ajudar realmente nos estados emocionais e o que está totalmente ligado aos processos que acontecem com as pessoas de- que têm essa tendência ao suicídio. Você falou uma coisa ali que
que me deixou intrigada agora no início, Eliana. Você falou em solução. E, e eu acredito que eu não consigo trazer solução. Eu consigo trazer uma ideia, eu consigo trazer possibilidades, eu consigo trazer formas de prevenção, mas solução, infelizmente, a solução para isso quem tem são as pessoas que sofrem ou que têm esse problema. Na verdade, a solução está na mão delas. Mas a solução, quando eu falo em solução, eu falo exatamente na questão das orientações, de a gente apontar os caminhos para que a pessoa busque dentro dela a solução, porque a resposta para os nossos problemas, para doenças, para tudo, está com a gente. Só que eu costumo falar muito com meus clientes o seguinte: a gente está ali, no meio do furacão. Então, a gente está rodopiando, 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 a gente não consegue perceber o que está ali do outro lado, o que está além, e que às vezes é uma coisinha tão básica que pode nos salvar, que aí entra a terapia ou entra o psicanalista, que seja o psiquiatra, que é a pessoa que de fora consegue ver algumas, como posso dizer, algumas alternativas que podem trazer a solução. E aí você mostra isso para o cliente, para o paciente, e ele vai buscar dentro dele qual é a melhor para ele, com qual ele se identifica. É nesse sentido que eu falo da solução. Então, Eliana, é interessante porque é bem isso mesmo. É bem assim, é bem sobre isso que eu queria me referir. É justamente mostrar para as pessoas. Então, estamos alinhadas. E é incrível. E sabe que esse olhar, eu vou trazer aqui um olhar não só terapêutico, eu vou trazer aqui um olhar de mãe, vou trazer aqui um olhar de uma pessoa que conviveu com pessoas que tinham possibilidade de se suicidar, e vou falar as várias formas de suicídio. A forma da visão física, a forma da visão médica, científica, e a forma da visão espiritual também. Então, eu gostaria de começar falando dessa forma assim. Primeiro, vou te dizer que está tudo muito perto da gente e que a gente coloca, assim, uma venda na frente dos olhos para não se ver, para não se falar sobre isso. Mas está tudo muito perto de nós. Tá? O pensamento suicida, eu diria que está em cada ser humano. Porque em cada ser humano, em determinado momento, ele pensa, meu Deus, como eu queria morrer. Tudo bem, pode não ter a coragem de se matar. Mas quem nunca pensou em morrer? Quem nunca pensou em deixar de existir naquele momento, naquele fato, naquele problema horrível que você está vivendo? E quantas vezes a pessoa não chegou e disse para si mesmo, meu Deus, me leve embora. E isso é um Não aguento pensamento mais. suicida, isso é um pensamento de morte, na verdade. Então está muito mais perto da gente, está muito... porque as pessoas não analisam. Depois, quando aconteceu, quando alguém foi a vias de fato, quando alguém realmente se tirou a vida, aí a pessoa, meu Deus, que horror, por que será? Porque tinha. Mas ela não analisa que talvez ela mesma várias vezes se projetou nessa situação. Apenas essa pessoa não teve a coragem, não teve a tendência, não estava num estado tão horrível, depressivo, de não querer de não poder se ajudar, que chegou a vias de fato de fazer. Então o pensamento é terrível porque ele nos leva a esses estados assim. Então pode estar muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Tive outra forma, assim, a depressão. A depressão vem de diversas formas, e a depressão não é brincadeira. E a depressão não é um fato, não é uma... simplesmente alguma coisa assim que alguém chega e diz, é besteira, é bobagem, isso não existe, isso é frescura, né? Eu já vi bastante os outros convidados teus falarem que realmente o que acontece muito é se falar que é frescura, né? E infelizmente não é frescura, né? Infelizmente é uma coisa muito séria e a depressão vem de diversos fatores,
vem do estresse, também pode ser induzido através do intestino, a liberação do hormonal, enfim, tem muita coisa que pode levar à depressão. E tem que ser observado, sim, porque a pessoa muda as atitudes dela, muda as ações, muda o olhar, e são nesses pequenos gestos que a gente começa a prestar atenção e que a gente vai poder realmente ajudar. Como você disse, não é só desabafar com um amigo, não é só desabafar, contar para um amigo que que está se Vai sentindo mal e resolver. que vai ajudar a resolver, porque não vai tirar esse estado emocional, não vai tirar essa angústia, não vai tirar esse medo, essa tristeza profunda que existe dentro da pessoa. E é tão profunda que realmente ela não encontra motivo, razão para continuar vivendo. E então é muito terrível mesmo. Mais próximo ainda do que a gente possa imaginar, eu vou contar umas situações aqui. Eu atendo alguns adolescentes e eu já vivi algumas situações com adolescentes que realmente eles chegam a colocar em redes sociais que não aguentam mais, que que estão vão se tirar a vida, que os pais não entendem eles, que eles não têm amigos, que a escola não protege, que enfim, isso é muito terrível, assim, porque as pessoas acabam não percebendo, não entrando em conexão com esse adolescente, não percebendo aquele adolescente que está sozinho lá no canto da escola, ou naquele adolescente que está com ações, com atitudes diferentes, que não quer conversar com os pais. Tudo bem, eu entendo, eu tenho um adolescente em casa, e que não é muito fácil a gente conversar com eles, que realmente eles começam uma liberdade, eles estão naquele boom hormonal que muda de humor, é uma constância mudança de humor, de repente de meio-dia está feliz, à noite já está terrivelmente irritado. Então, acontece, e para a gente como pais entender e olhar essa variação de humor, não só como um fator emocional, mas também como um fator clínico que pode acontecer depressão. Eu entendo que não é uma situação assim muito fácil na correria, que a gente tem mil coisas para resolver, mil coisas que a gente diz mais importante, não é? Ah, eu tenho que trabalhar, eu tenho que colocar comida na mesa, eu tenho um monte de problemas para resolver e não posso prestar atenção nessas besteiras aí. E não Eu ia deveria. comentar exatamente isso, Zilda, porque o adolescente tem esse agravante de muitas das vezes ele não ser levado a sério quando ele faz esses tipos de comentários, de, vamos dizer assim, comunicado, né? Um presságio. Estou me preparando, porque a família tem aquela coisa assim, isso é besteira, coisa de criança, não vai fazer nada. E justamente por essa coisa da correria. E por conta disso é que a gente observa que o número nas estatísticas vem fazendo o quê em relação à idade? Hoje o número é enorme de adolescentes atentando contra a própria vida. Está crescendo muito por conta dessa questão dos pais estarem sempre ocupados, sempre às vezes, ô mãe, quer falar? Agora eu não posso, estou ocupada, vou fazer outra coisa. Depois eu falo. E o depois não chega. E aí ele se sente sozinho e parte para esse fato tão drástico. Então, eu sei de caso, Eliana, de adolescente que, que brigado com os pais, anunciou no Twitter que iria tirar a vida. Então, o caso real, e eu acredito que isso seja muito mais comum do que a gente possa imaginar. Ele dá deixas, e aí, enquanto alguns vão levar o fato como brincadeira, enquanto alguns vão olhar para aquilo como um fato qualquer, assim, sem atenção, outros vão realmente vão entender isso, vão entender que é uma pessoa pedindo socorro. E ele não tem mais para onde ir. Ele não tem mais para onde seguir. E aí ele acha a rede social para anunciar, para pedir esse socorro, sabe? Porque, na verdade, acredito que não seja um anúncio. Porque se ele tivesse, é, se ele não tivesse pedindo ajuda, Alguém me acode. se ele tivesse só que fazer, ele iria lá e fazia. Mas acho que a última chave, a última tentativa que eu vou fazer é jogar essa informação na internet e aí, de repente, alguém consegue olhar para mim.
Eu Vem deixo, aqui, vamos conversar. exatamente. E eu deixo aqui, sabe, uma dica. Tem um seriado que eu assisti e que eu recomendo sempre aos pais e adolescentes assistir, que são 13 Porquês, o nome do seriado. É um seriado curtinho e é baseado em fatos reais, no caso que aconteceu nos Estados Unidos, e de uma menina que se tira a vida, uma menina que comete suicídio. E ela deixa cartas explicando os porquês dela ter se suicidado. E leva nós, como sociedade, como pais, como amigos, leva a gente a ponderar realmente e a entender várias questões que podem levar a esse adolescente, questões que para nós pais, que para nós adultos, talvez a gente olhe como uma besteira, mas que para a cabecinha do adolescente que está ali em formação, que está na mudança, que está nesse bom, eu não sou mais criança, mas eu ainda não consigo ser adulto, mas eu tenho que assumir a responsabilidade e eu tenho que tomar decisões já importantes, porque dessas decisões minhas agora dependerão o meu futuro e o que eu vou fazer, e eu preciso trabalhar, e eu preciso estudar, e que coisas que são cegas aos adultos, porque na verdade depois que a gente se transforma adulto, é como se eu tivesse uma amnésia, né? Eu esqueço de tudo que eu vivi, que eu já fui adolescente. Agora eu sou adulto, eu penso desse jeito e a minha vida lá atrás é como se não tivesse existido. Então eu deixo de entender a forma, o pensamento, a vivência de um adolescente. E não pode. E esse seriado é muito interessante e realmente recomendo que os pais vejam, porque vai trazer, inclusive, eu acredito que ele deveria ser recomendado pelas escolas para que os pais vissem, sabe? E que as escolas deveriam falar muito mais sobre isso com os pais, e que os pais deveriam falar muito mais sobre isso com os filhos, porque eu acredito, eu até não sei números, Eliana, me perdoe porque eu não procurei, mas eu sei que um grande número de casos de suicídio está entre os adolescentes. E até não Ah, queria ser maior. o último levantamento que foi divulgado em setembro de 2020 diz que são, no Brasil, mais de 13 mil casos por ano. É muita coisa. E o índice é da onde eu falei que a faixa etária caiu muito, porque desses, quase 90%, assim, a maior parte está entre 15 e 29 anos, ou seja, a fase de adolescência com a primeira fase adulta, que é o que você está comentando, colocando para a gente. A fase de transição, eu estou deixando de ser adolescente, estou entrando no mundo adulto, estou deixando de ter, vamos dizer assim, os meus direitos, né? Porque a criança, o adolescente, ele fala muito dos meus direitos. E quando ele vai passando, chegando na fase dos 15, 16, 17 anos, começam, na maioria das vezes, a apinhar responsabilidades naquele ser, Uhum. e ele começa a perder os direitos, ele começa a se ver só com obrigações, com obrigações. Antes, a gente falou até sobre isso ontem também. Quando você via a questão, esses levantamentos sobre os casos, a maior parte era o quê? Adultos acima de 40 anos que, tipo, já estavam calejados. Pô, o que que eu fiz na minha vida? Não construí nada, o que que eu tenho agora? E, por conta disso, já não aguento mais, não vai fazer diferença, que agora eu já estou com uma certa idade, não consigo mais nada. Hoje a gente vê pessoas com 60 anos indo para a faculdade, mas antes, quando a pessoa chegava a 40, 50, olhava para trás e achava que não tinha mais nada para ela fazer na vida. Então, essa estatística está mostrando que o número de pessoas com tendências suicidas que realmente consumam o fato está caindo cada vez mais de idade. Inclusive, eu comentei que quando eu fiz o meu curso de terapia, na clínica onde eu cursei, tinha uma ala só de crianças, literalmente. Crianças de 11 a 15 anos. Isolado, uma área só para crianças que tentavam suicídio. Aí na época, 6 anos atrás, eu fiquei assim, gente, como? Como pode? Criança está fazendo isso. Mas é uma coisa que realmente acontece. Esses são os últimos números que nós temos. Esse ano ainda eu andei pesquisando, não localizei nenhum levantamento divulgado. E olha só, e os casos,
eu não acredito em coincidências. É claro que eu não tenho fatos, registros confirmados, mas é só a gente fazer uma análise bem fria, assim, Eliana, que depois de toda essa transformação para o mundo moderno, que acabou que a gente tem menos tempo, que as pessoas acabam realmente se dedicando muito ao trabalho, realmente se dedicando horas e horas e não tem tempo mais para ficar com os filhos. Como uma criança não se sentir abandonada? Sabe, como uma criança precisa da mãe, uma criança precisa dos pais do lado dele. A criança não, a criança precisa de brincar, precisa de brinquedo, sim, mas muito mais do que brinquedo, porque uma criança tem uma capacidade criativa gigantesca. Ela é capaz de brincar com um pedacinho de pau, ela é capaz de brincar com um pedacinho de lenço que ela encontra, ela faz um Papel, qualquer coisa anelzinho. que você dê na mão. Exatamente. Então, ela precisa de brinquedo, ela precisa de uma boa escola, ela precisa disso, mas muito mais do que isso, ela precisa de um pai e uma mãe do lado dela. Ela precisa de um pai e de uma mãe que olhem ela. Tem uma frase que eu gosto muito, que acho que a gente até comentou hoje sobre isso, é que a palavra motiva, mas é o exemplo que arrasta. E para os E a pais, questão da criança também, desculpa, a gente tem a questão do tempo de qualidade, que às vezes o pai fala assim, mas eu passei o dia inteiro em casa, passou o dia inteiro em casa, mas você parou meia hora, você e a criança, com o seu celular lá em cima do móvel desligado e você ali, porque às vezes a criança, ela não quer o pai agarrado nela também o dia inteiro, porque a criança gosta de ser livre. Ao mesmo tempo que ela quer atenção, ela quer ser livre. Então, se o pai fica ali com ela meia horinha, eu e você, Zilda, vamos aqui. Olha o brinquedo, olha isso, olha aquilo. Ó, agora a mamãe vai ali fazer uma coisa e depois a gente brinca mais. Ela fica feliz, porque foi meia horinha, mas foi aquele momento dela. É como a gente fala para o cliente, para o paciente. Você tirou um tempo para você, que seja meia hora. A mesma coisa é a criança. exatamente, Não é isso? exatamente. Mas num âmbito assim é bem profundo, sabe, Eliana? Porque porque uma criança que não é assistida, ela vai se sentir abandonada, ela vai se sentir não amada, mesmo ela sendo amada. Porque eu não tô dizendo que os Uhum, pais não amam esse filho. Na verdade, é por amor que eles acreditam exato. estar fazendo, mas está vendo uma inversão do amor, está vendo uma má interpretação do amor. O amor que o que o filho precisa é realmente que o pai esteja com ele, realmente que o pai ensine ele, realmente que a mãe ensine ele, e muito mais do que o pai e a mãe ensinem ele, que o pai e a mãe sirvam de exemplo para essa criança, para esse adolescente. Porque pode ter certeza, o principal influenciador não é mas os pais são bons, os pais são honestos, os pais trabalham, claro, isso é importante. Mas e o que mais? E o quanto os pais demonstram ou falam sobre isso com os filhos? Quanto os pais colocam limites nos filhos, porque o limite é uma coisa muito importante para os filhos. O quanto os pais estão na ação mostrando para os filhos o que eles estão fazendo, mostrando o quão é difícil, o quão é fácil, o quão é bom, o quão é ruim as coisas para o filho entender. Não, eles colocam o filho numa redoma e eu te dou tudo que você quer e fique feliz com tudo que você quer. Eu não tenho tempo para você, eu não posso ficar contigo, mas você tem o que você quer, o que você precisa tá aí. Um computador, um celular. Falamos sobre isso ontem também. Inclusive, eu coloquei lá no feed um livro que fala sobre isso. Então, Que pais inteligentes criam sucessores e não herdeiros. exatamente. Exatamente isso que você colocou agora. Sucessores são o exemplo, são carregados, são criados através do exemplo, e não através da motivação, né? Da motivação, o motivo para a ação. Eu te dou um monte de coisa e você age aí porque eu estou te dando um monte de coisa. E eu estou trabalhando e estou te entregando aí um monte de... Zilda, só um minutinho, por favor. Celo, por favor, traz o meu fone. Tá caindo um mundo de água aqui. Eu não tô começando a não te ouvir. Então, tá bom. Então, eu vou esperar Me você presta trazer o fone. um fone e fecha aqui a janela, por favor. Enquanto você vai lá, Tá eu vou abrir chovendo aqui. muito. Só um pouquinho também, então.
A minha Quem gatinha. está aqui com a gente? Onde vocês estão? Está chovendo? Aqui não está. Agora está chovendo e muito. Que bom, chuva. Bora lá. Então, e é isso. Então, a gente tem esse lado para olhar, esse lado para olhar para os adolescentes, esse lado para olhar os motivos. E eu acredito assim, prevenção, prevenção não deveria ter um mês específico. Assim como não deveria ter outubro rosa, não deveria ter, sei lá, a aquarela inteira em cor no mês de prevenção. Não deveria ser isso. Na verdade, a prevenção, os governos tinham que trabalhar sempre, os pais têm que trabalhar sempre, a sociedade tem que trabalhar sempre. A forma de prevenir não é um mês, sabe? É sempre. Porque daí eles buscam aquele mês e daí naquele mês é falado, é comentado, é trabalhado e aí depois esquece e nunca mais ninguém fala disso. Então não, a gente tem que falar assim todo dia. A gente tem que falar de depressão sempre, a gente tem que falar de problemas emocionais sempre, a gente tem que falar, a gente tem que ouvir, a gente tem que estar sempre atento a tudo isso. Não é só no mês de novembro, de outubro, que eu vou fazer o toque da mama, que eu vou me tocar para sentir, para ver se tem algum nódulo. Não, é o ano inteiro. É o ano inteiro que eu vou prestar atenção no meu filho, no meu amigo, no meu familiar, que pode estar depressivo, que pode não estar bem, que pode estar precisando da minha mão para ir lá ajudar. O tempo todo. Aí vem agosto, acho que é agosto, a campanha da obesidade. Maio, campanha disso. Cada mês uma campanha. E todos são doenças que estão todos os dias presentes, todos os momentos nas nossas vidas. Exatamente. Então, eu acredito que isso tem que ser realmente todo dia e que deveria ser olhado com cuidado sempre. Mas então, voltando lá às outras formas, assim, de que a gente estava falando, de possibilidades, assim, de suicidar, de suicídio que acontece. As pessoas, Eliana, têm problemas. Todo mundo tem problema. E a mente de uma pessoa é o que faz realmente esse problema se transformar numa bola gigantesca e que vai levar. A mente das pessoas é sempre o nosso maior inimigo. Os nossos pensamentos, a nossa mente é o nosso maior inimigo, porque de qualquer problema, mesmo que grande, a gente é transformador numa coisa insuportável, numa carga insuportável. E a dor que essa pessoa passa a sentir é tão forte que realmente ela não encontra solução que não seja a morte. Só que a morte, aí é que tá, não é a solução. Não resolve. Por quê? Verdade. Porque daí no âmbito espiritual, e olha só, eu não vou falar de religião propriamente dito, tá, Diana? Mas eu vou te falar um pensamento, assim, que hoje Amit Goswami trabalha bastante em cima disso e fala sobre isso. Deepak Chopra também fala sobre isso. Enfim, mais outros estudos que vêm acontecendo e alguns outros estudiosos também que vêm falando sobre isso. E que é comprovado pela física quântica que nós somos energia. Então, vamos analisar a seguinte situação. Tem um livro, não me lembro o nome da autora, chamado 10% Humano. Porque nós somos só 10% humano, que é essa casquinha aqui, essa casinha que a gente vive. Nós somos... Meu tempo. Meu tempo. Nós somos energia. Logo, se nós somos energia, energia não morre. Não é verdade? Então, nós temos várias dimensões aqui ao nosso redor. Se nós temos várias dimensões aqui ao nosso redor, automaticamente nós temos várias energias sobrepostas aqui ao nosso redor. Então, o que morre, o que acaba é essa carninha aqui. Mas o que pode se chamar energia, ou se quiser chamar de espírito, não morre. E aí vai continuar o sofrimento e até piorar. E aí essas energias, que eu não chamo de energias ruins, mas energias sofredoras, energias sem entendimento, sem auxílio, elas podem também vir e se aproximarem. Porque eu gosto muito, e quem me conhece sabe que eu falo muito sobre vibração e sobre energia. Nós
temos um nível energético, a nossa vibração. Conforme os nossos estados emocionais, é a vibração, é a extensão áurica, a extensão energética que acontece ao nosso redor. E eu costumo dizer assim para as pessoas, se o teu volume está alto e chega alguém falando baixinho, você vai ouvir? Vai. O volume está alto, chega alguém falando baixinho, você não escuta. Agora, se o teu volume está aqui baixinho e chega alguém cochichando, sim, você vai ouvir, porque você está na mesma frequência. Você sintonizou a mesma frequência. Então, imagina assim, no rádio. Eu vou lá e sintonizo a frequência que eu quero ouvir. Eu quero ouvir música pop. Então, eu vou lá e sintonizo a rádio, a frequência em hertz da música pop que está tocando. E eu vou ouvir a frequência que eu desejo. Agora, a frequência tem que estar sintonizada com o que eu sou. Então, agora, se eu estou numa frequência alta, automaticamente, tudo que se aproxima, tudo que está perto de mim, é a mesma frequência. A famosinha frase lá é de Einstein. Energia, tudo que há, sintoniza a frequência igual à realidade. No mundo energético espiritual, igual a mesma coisa. Se eu estou numa frequência de tristeza, de medo, de dor, de raiva, eu vou estar aproximando de mim frequências, energias, espírito, e estão nessa mesma frequência. Então, se eu estou com energia aqui embaixo, se eu estou depressiva, se eu estou muito triste, se eu estou com muitos sentimentos de culpa, de medo, eu vou ter, se aproximando de mim através da frequência vibracional, energias, espíritos que estão nessa frequência. E aí eles passam a se alimentar dessa energia, eles passam a entrar em ressonância com essa energia e eles passam a potencializar os desejos da pessoa que está com essa energia baixa. E entre esses desejos, como eles se alimentam de energia, como eles estão nessa forma energia, eles podem sim ser influenciados por essa energia ao suicídio. Porque o espírito, a energia que já se suicidou, ou que sofreu, ou que se alimenta disso, ela vai, para ela, eu vou ter mais um aqui junto comigo. Eu preciso me alimentar disso. Então eu vou influenciar isso. E energia influencia o quê? Pensamentos. E automaticamente o pensamento leva à ação. Então pode também acontecer dessa forma. Assim como pode acontecer também para outras situações, como uso de drogas, bebida de álcool, tudo isso pode ser influenciado. Você pode ter uma tendência física, genética. Por isso que a gente fala tanto da importância de vigiar os pensamentos. Vigiar e orar, né? tá escrito. Porque é o que você fala, a gente tem sempre essa frequência, então problemas todo mundo tem. Então, no momento, eu costumo dizer muito assim, tá difícil. Não falar, ai meu Deus, me leva, não aguento mais, quero morrer. Não, olha para o céu sim. Chama, clama por Deus. Ai meu Deus, o que eu posso fazer para sair dessa situação, para resolver esse problema? Nunca pedir para quero morrer, não aguento mais. Até porque a gente sabe também, como tu fala, não tem coincidência. Aquilo que está vindo em sua direção é sinal que você tem como resolver. A questão é que a gente se envolve tanto por estar enfraquecido emocional e espiritualmente que a gente não se dá conta disso. E aí os pensamentos errados suscetíveis, né, sucessivos, vão acumulando e vão aumentando a frequência dessa energia baixa. Porque quando é a energia de alegria, é ótimo, né? Mas a gente aqui não está tratando desse tipo de energia. Exatamente, Liana. Sabe? E muito mais do que clamar a Deus, tipo, olhar para o céu e clamar a Deus, Deus escreveu lá que a gente tem a imagem e semelhança dele. Teu corpo é o meu templo. Habita em mim, esqueci. Se ele habita em mim... Esqueci disso. Exato, eu não tenho que olhar só para o céu. Ele está em tudo. Ele está aqui ao meu redor. Olhar para dentro. Ele essa planta aqui atrás, ele está em mim, ele está em você, ele está em tudo. Então eu não preciso clamar por um Deus que está lá longe de mim. Eu estou com Deus aqui. Agora pensa só. Se Deus está em mim, se Deus está aqui nessa planta, se Deus está em tudo, e eu não consigo olhar para tudo com esse olhar
esse olhar de amor, de entender Deus, se eu não consigo olhar para mim como um ser divino, como essência divina, como um pedacinho de Deus, como partícula de Deus, como eu vou clamar por Deus? Sabe? Então, as pessoas não se olham. Ou se você se olha como um pedacinho de Deus, tem problema. Se você acredita em Deus, é claro, porque tem pessoas que não acreditam, né? Ou enfim, na tua crença, em quem você acredita. Se você acredita em alguma força maior existente, se você acredita em alguma energia maior existente, e você acredita que é parte de tudo isso, me conta como? Como que Deus vai atuar? Como? Se você não consegue se olhar como parte disso. E quem está depressivo não consegue se enxergar, não consegue ver que Deus habita nele. Então, para ele, o mundo acaba ali. E não adianta, a gente fala aqui, mas para ele é a mesma coisa que se estivesse entrando por aqui e saindo por ali. Você pode chacoalhar, dar tapa e socar, e a pessoa não entende. Ele está muito preso nele mesmo. Exatamente. Não consegue ver nada, ouvir nada além dele. Exatamente. Então, casos realmente muito profundos, porque, na verdade, ninguém despertou, ninguém falou, ninguém ensinou para ele. E é esse o trabalho que a gente começa lá, que eu digo a importância do trabalho dos pais, da família, da sociedade, nas crianças e nos adolescentes. Porque se uma criança aprende isso desde pequenininha, você imaginou que lindo? Se um adolescente vai entendendo toda essa força que ele tem dentro dele, olha que coisa mais linda. Ele vai entendendo que ele é responsável por tudo que acontece com ele, então, inclusive pelos pensamentos e emoções. Que os pensamentos e emoções dele emitem uma força magnética que atrai aquilo de volta. Então, que entra em ressonância. Então, olha a importância de a gente olhar realmente para ensinar para os nossos pequenos, para os nossos adolescentes, que existe uma força maior, que se não quiserem chamar de Deus, está tudo certo. Que existe uma força maior dentro de cada um de nós e que essa força maior atua o tempo inteiro e que essa força maior está em tudo. Onipotente, onipresente, onisciente. Está em tudo o tempo todo, em todas as consciências. E que essa força, sim, sabe? E ela que nos move. E que essa força não adianta estar dentro de todo mundo, porque também nos deu o livre-arbítrio, a livre escolha. E como que o amor, que para mim, na minha visão, Deus é amor, ou espírito maior, enfim, como quiser chamar, para mim ele é amor. Agora, como que uma vibração alta do amor vai atuar sobre um corpo que não quer amor? Que escolheu tristeza, medo, raiva, dor, como que vai atuar? Sabe? Então, é com muito cuidado, é com muito zelo, é com muito ensinamento. Eu acredito assim, que uma das principais ensinamentos que a gente tinha que dar para as nossas crianças, Eliana, eu aprendi isso tarde demais, eu não ensinei isso para o meu filho. Hoje eu converso muito com ele sobre isso, mas quando ele era pequenininho eu não ensinei. Eu falo isso. É ensinar para os nossos... Mas sabe qual é a parte boa disso? Pelo menos que eu falo, assim, uma das partes, que são várias vertentes, eu falo, olha, eu não aprendi isso quando jovem, quando criança. Eu comecei a aprender já com 45 anos, 40 anos, depois dos 40. Você, hoje, a gente conversa e eu falo, você tem 22. Então, a chance de você chegar aos 40, quando eu comecei a aprender, já muito na minha frente, sabendo muito mais, porque tudo a gente nunca sabe, é eterno aprendiz, é muito maior. Então, aproveita e seja feliz com as informações, busque mais, informe-se mais, porque hoje, pelo menos, eu estou te dando aqui o fio da meada, que eu não tive antes. E não foi por maldade também, que a minha mãe não me ensinou, porque ela também não aprendeu. E nós hoje temos esse privilégio de poder estar passando isso para os nossos filhos. Isso é muito gratificante. E eu gostaria de ter podido ensinar para ele antes, sabe? Nós deveríamos aprender a ensinar para as nossas crianças o que é raiva, o que é tristeza, como se sente tristeza, o porquê que tem que sentir tristeza, o que é uma raiva. Mas quando uma criança sente raiva lá, que faz birra, que se joga no chão, que é o primeiro sentimento, ele não sabe o que é aquilo. Ele simplesmente externa uma coisa que ele está sentindo.
E aí a mãe vai lá e chacoalha e diz, para com isso, para de chorar, que feio, não sei o quê, não sei o quê. Mas não explica, filho, isso que você está sentindo é raiva. Isso é uma explosão dentro de você, mas não é uma coisa legal, que não vai fazer bem para você e não vai fazer bem para as pessoas. E você não tem que conter essa raiva. Você tem que aprender a controlar, a gerenciar essa raiva. E se a gente começasse a ensinar isso, porque criança é muito esperta, né? A criança não vai entender isso. Aprende, ó. A criança é muito esperta. Pode ter certeza que vai aprender muito rápido, mais rápido do que você aprendeu, ou se é que você aprendeu hoje a ter gerenciar a raiva. De vez em quando ela explode. Exatamente, porque depois que a gente fica adulto, a gente já criou uma vida inteira vivenciando isso e fazendo dessa forma. E quando a criança não, ela tá ali na primeira, segunda vez que ela tá vivenciando isso, e ninguém vai lá e explica para ela. Então essa oportunidade, e aí a tristeza. O que que é a tristeza? Por que que a tristeza vem? Sabe, explicar para uma criança que pode se mudar, que pode se fazer diferente, que ela precisa falar com as pessoas que amam ela, que ela precisa se integrar. E dentro disso aí que você falou, tem um outro ponto que eu vejo, Zilda. Você falou, a criança sente raiva, não sabe o que é, a mãe vai lá, chacoalha ela, para com isso, não faz, que é feio. E aí, como ela não aprendeu, não sabe, toda vez que ela sente aquilo, ela cresce achando que está fazendo alguma coisa errada, começa a sentir culpa porque está fazendo errado, e aí gera um outro sentimento, que é uma outra coisa que não é saudável para o corpo, para a mente, nem para o espírito, e ela cresce com isso. E daí também vem as doenças emocionais. Exatamente. Porque a criança precisa aprender que é normal, não sei se normal, comum, mas que é natural que a gente sinta raiva em alguns momentos. E aí entra o que você falou, de estar gerenciando, de estar sabendo como controlar. Como não é ensinar, a gente aprende que aquilo é errado, que aquilo é feio, que só eu faço isso. Tem esse outro ponto também que precisa ser visto, né? Exatamente. Além dela não ouvir a explicação da mãe sobre isso, ela vê o tempo inteiro a mãe explodindo de raiva em casa. E por qualquer coisa, armando uma gritaria, e qualquer coisa brigando e tendo aquelas explosões, que ela também não vai entender o porquê que aquilo está fazendo mal para ela. E como que ela vai... se a minha mãe faz, eu posso fazer também, porque eu sigo o exemplo dela. Então, se a minha mãe faz é porque é certo, então eu vou fazer também. Espelhamento. Exatamente. E aí, muitos casos, assim, realmente acontece por fato disso. Como eu falei, assim, são muitos casos que já presenciei de adolescentes, eu atendo alguns adolescentes, e os fatos que os adolescentes chegam, eles chegam realmente no amor extremo ao pai e à mãe, mas ao mesmo tempo que eles têm esse amor extremo ao pai e à mãe, eles têm uma aversão gigante ao pai e à mãe. Porque eles confundem as coisas, eles acham que tudo que o pai e a mãe faz está errado, que o pai e a mãe estão contra eles, que não enxergam eles como adulto, que não enxergam eles. É uma confusão danada dentro da cabecinha deles. E que para eles, assim, ó, se eu sou o problema, já atendi um menino que chegou e disse para mim, não, minha mãe disse que eu sou o culpado da separação dela, que eu sou o culpado Nossa, de tudo que está acontecendo na vida dela, que se eu não existisse, nada disso teria existido. Nada disso tinha acontecido. Olha que carga de responsabilidade para um jovem, e gente. aí você acha que a mãe falou isso no momento de sanidade? Não. Provavelmente ela falou isso no momento de raiva. Uma explosão de raiva. Sabe? E aí, só que ela não presta atenção no que ela falou na explosão de raiva, e esse adolescente, ele absorveu tudo isso. E aí a vontade dele era de fazer o quê? Já que eu sou o problema, eu vou tirar minha vida. Vamos acabar com o problema. E aí, sabe? E aí a mãe vai se sentir tão culpada que vai sentir querer tirar a vida também. Porque imagina daí na cabeça da mãe, na hora da raiva, falou coisa que não devia. Mas acontece, Eliana. Acontece. Falta inteligência emocional, falta o suporte espiritual, que na maioria das vezes as pessoas não têm, porque o suporte espiritual ele traz
muito equilíbrio. Eu diria que o equilíbrio maior da nossa vida está no campo espiritual, e como você disse, não é falando em religião, é falando de fé. A fé em quem? Fé em Deus? Fé em Deus, mas fé em mim, fé no que eu posso fazer, na minha capacidade. Porque cada passo, cada conversa que acontece dessa forma que a gente está colocando agora, no momento de raiva, ou de medo, de angústia até, de tristeza, ele vai gerando cada vez mais ao adoecimento emocional. A gente está falando da criança como um exemplo que a gente pegou, mas isso também serve para o adulto, porque tem os adultos que têm os problemas, aí um irmão, um tio, até uma amiga mesmo sabe daquele problema, é a ferida da pessoa. E o que acontece? Nós, como terapeutas, a gente chega, vai mexer na ferida? Vai, vamos mexer, com certeza, até porque se tem que curar, tem que ser mexido. Mas aí é que está a diferença. Nós vamos mexer para ajudar a pessoa a se curar daquilo, para mostrar a ela como ela pode reverter, ressignificar e ter uma vida melhor. Já a pessoa lá, o tio, o parente, quem quer que seja, quando está no momento de raiva, de explosão, que está contrariado, ele vai na ferida sim, mas ele vai para quê? Para mexer, para fazer sangrar, para doer, para te realmente como a gente fala, te derrotar. Porque ele já sabe que você sofre com aquilo. Então é o seu ponto fraco. E é aí que a gente fala, às vezes nem sempre, conversar com um amigo é bom, mas nem sempre você deve conversar algumas coisas com os amigos ou buscar soluções com os amigos. Né? É verdade. Tem questões realmente que... E é pouco disponível também, né, Eliana? Se você analisar assim, ó, tipo, eles não sabem onde procurar, com quem procurar, porque não tem um suporte. Vamos falar de escola pública hoje. Tem um suporte psicológico nas escolas? Não, tem uma orientação de uma professora, de alguém lá que também não sabe o que fazer, que também não tem instrução de como agir. E eles não confiam, e aí eles olham para todo aquele sistema criado ao redor deles, e para eles estão no meio de uma guerra cheia de inimigos. Sabe? Então, falar, para eles se torna realmente muito difícil. Eles se encontram dentro de um mundo que infelizmente eles acreditam não ser coerente com eles, que não vai entendê-los, que não... Infelizmente a gente vende hoje em dia uma imagem de perfeição, todo mundo está vendendo uma imagem de perfeição, né, Eliana? E não existe em local nenhum. exatamente. Perfeição. E isso não existe, sabe? E adolescente consegue ser muito mal. E adolescente consegue ter duas faces assim que são muito terríveis, sabe? Porque ele começa a criar uma carcaça de defesa, e às vezes essa maldade que ele age é uma carcaça de defesa, que é rir, que é bullying, que é, na verdade, quem julga os outros, ou esses formadores de bullying, são às vezes os que mais precisam de ajuda. Que cria inflexibilidade, cria a crítica excessiva. Exatamente. Por quê? Porque tudo bem, eu acredito que desde que o mundo exista, vai ter essas diferenças, desde que o mundo existe, e desde que o mundo, quando até que o mundo acabe, essas diferenças, isso vai existir, sabe? Vai existir. Faz parte do ser humano, né? Exatamente. Estamos aqui, não é à toa. Mas a gente aprendeu a olhar, mas eu acredito muito nisso, sabe? Que uma boa influência dos pais, uma boa... Sabe que quando... Meu filho, quando era pequenininho, ele estudou no sistema Montessoriano, sabe? E aí uma professora desse sistema um dia chegou e aconteceu um fato com meu filho lá na escola, e eu fui lá conversar com a professora. E eu disse, olha, ele é um menino bom em casa, ele é tranquilo, eu não sei como que foi acontecer. Eles se morderam, coisa da idade de 3 anos lá, de morder o amiguinho e tal. O amiguinho acho que mordeu, eu não lembro direito a história. Eu lembro do que a professora me falou, que nunca mais saiu da minha cabeça. Ela disse, Zilda, você não precisa explicar como vocês são em casa, como o João é em casa. O João é o nome do meu filho. Porque a gente sabe
A gente conhece a criança, a gente conhece os pais pelas atitudes das crianças. Pela criança. Verdade. E aí ela sorriu e disse para mim, você pode ficar tranquila. Eu sei quem vocês são e eu sei quem o João é, porque eu estava me explicando para ela. Eliana, essa frase nunca mais saiu da minha cabeça. E eu cheguei em casa e falei pro meu marido, contei para ele. E aí eu fico imaginando, sabe, como que essas crianças são tratadas ou como são os pais dessas crianças agressivas, dessas crianças. É um exemplo, é aquela história que a gente vai voltar a falar. É o reflexo. A palavra motiva, o exemplo arrasta. Sabe, então, Não tem... por mais que o pai, eu dou educação, eu digo para ele ser assim, 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 assado. Eu falo, eu coloco de castigo, eu bato nele, porque ele tem que ser isso, tem que ser aquilo. Piorou. É o exemplo, você não é, teu filho vai ser. Porque, tipo assim, na época, né, que eu era criança, que você, algumas pessoas que nos assistem hoje, éramos criança, era a história, faço o que eu faço o que eu mando, não faço o que eu faço. E funcionava, porque os nossos pais olhavam para a gente, já era, a gente já sabia o que ele estava dizendo. Mas o mundo literalmente mudou, e essa concepção também mudou. É aí que vem essa questão que a gente está falando do exemplo. Hoje não é mais, como você falou assim, a mãe não ensina que aquela explosão é raiva, não explica para a criança o que é, ela vai lá, briga com ele porque ele fez, diz que aquilo é feio, papapá. Mas ele olha o tempo todo a mãe tendo as mesmas atitudes. E na cabeça dele fica aquele nó. É feio, eu não posso, mas o tempo todo ela faz. Então, é preciso ter muito cuidado. É verdade. Porque, principalmente se você lida com crianças, com adolescentes, e tem também o próprio idoso, que chega numa época, né, que ele se torna novamente o filho, e eles têm os porquês dele, as interrogações. Eles passam também a não entender, porque é tudo muito diferente. No momento que ele passa a ser filho, é tudo muito diferente do momento em que ele vivenciou ser pai. E aí ele já está com a memória não muito boa, já está com alguns problemas de saúde, e ele passa a não entender. Então, eu penso que independente de você estar lidando com criança, com adolescente, com adulto da sua idade ou com idoso, você precisa ter cuidado, ser condizente o que você fala com o que você faz. E olha, ou não vai funcionar e você vai ter atrito, que vai gerar outros problemas mais na frente. E vou te dizer uma coisa assim, ó, tudo que a gente está falando aqui, Eliana, a gente está falando, mas não para os pais se sentirem culpados, não, de forma alguma. Sim, com certeza. A gente não está falando para que se sintam culpados, mas para que tenham conhecimento para assumir uma responsabilidade diferente, sabe? Porque a gente sempre vai dar como pais, tenho certeza disso, que cada pai que ouvir isso e cada pai que entender isso, que entenda como uma forma de aconselhamento e não de julgamento, sabe? Porque com certeza todo mundo vai dar o melhor que tem de si para criar os seus filhos. Tenho certeza disso, que todo mundo vai fazer o melhor que puder, da melhor forma que puder para criar os seus filhos. E por amor. Mas que a gente entenda que muito, muito, muito junto com o amor tem que caminhar a responsabilidade. Tem que caminhar o exemplo. Não é verdade? E que, Até porque foi o que eu falei, né? Que, tipo, nós não aprendemos quando criança, não foi culpa da nossa mãe. Assim como não é culpa tua que está assistindo a gente hoje, que tem algumas atitudes do que a gente falou. Você não ensina porque você não aprendeu. Então, você só pode dar aquilo que você tem. A Gilda falou do amor. É a mesma coisa. O aprendizado, a informação, você só pode passar para frente a partir do momento que você tem. Então, se você não fez até hoje, tá tudo bem, tá tudo certo. Até porque não tem o certo e o errado. Às vezes o que é certo para mim não é para Zilda, o que é certo para ela não é para mim. E por aí vai. A gente passa para frente aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente gosta. Então, é totalmente aceitável que você tenha tido esse tipo de conduta. Ninguém está apontando o dedo dizendo que você está errado, que você é culpado. A gente está exatamente usando o tema da semana, informando para prevenir. E é a informação que a gente está passando. Exatamente. Né?
E é justamente nesse trabalho aí de prevenção. Porque não adianta a gente ficar discutindo o assunto que está existente e não fazer nada para que isso se mude para amanhã. Na verdade, porque infelizmente tem que existir um mês para se falar do suicídio, porque não se é tratado os outros 11 meses com coerência para que isso deixe de existir. Então, e se está aumentando, é porque não está sendo feito nada, sabe, Eliana? Se está aumentando, se não está, é porque não está se prevenindo. Está se falando sobre prevenção, mas realmente não está se prevenindo. Porque se prevenir realmente começa com muito amor lá no início de tudo. Lá nas formas, o entendimento, o olhar para a pessoa muito mais do que o olhar externo, olhar para as pessoas realmente nos olhos, olhar realmente para as pessoas com entendimento de quem elas são, entender que as terapias, elas têm que ser integrativas, elas têm que se caminhar junto com a medicina, que realmente casos precisam realmente ser tratados com medicamentos e com terapia ali junto, com terapia natural junto, com os óleos essenciais, com os florais. Eu acredito nos óleos essenciais muito fortemente, nos florais, como integração aos tratamentos, ou... Tem os fitoterápicos também, que são maravilhosos. Exatamente, ou de forma preventiva, porque se está lá no iniciozinho, isso vai acontecer de forma muito melhor e muito mais rápido. O óleo essencial atua muito rápido, a aromaterapia atua muito rápido no sistema límbico, que é o formador das emoções, então atua realmente. Adolescente deveria ter óleo essencial, deveria trabalhar numa terapia o tempo inteiro, porque ele é um burro de emoção o tempo inteiro. Toda hora. Tá alto, tá baixo, tá alto, tá baixo. E as nossas crianças também, a gente tem que entender assim, que elas precisam. Na verdade, assim, a aromaterapia ela deveria ser mais difundida, porque todos nós temos esses momentos. Por exemplo, nós mulheres, você falou das crianças e dos adolescentes. Vamos lá nas mulheres. Gente, as mulheres elas têm umas oscilações de humor o tempo inteiro, porque de toda forma também é uma carga de responsabilidade muito grande que a mulher carrega. Ela é responsável pela família, ela tem que trabalhar, ela tem que dar conta disso, ela tem que dar conta daquilo. Aí vem lá o período pré-menstrual, a famosa TPM, que fica lá 1, 2 semanas. Tem mulheres que 15 dias antes de menstruar, 10 dias, já começam naquele sufoco, né, de estar chegando. E ainda tem aquelas que levam 1 semana depois. Ou seja, passam quase que o mês inteiro nessa pressão absurda. E a aromaterapia ela trabalha muito profundamente isso. O homem também não foge disso. Por quê? Aí ele tem que, vamos dar crédito, né? Ele tem que aturar a criança que está lá no sobe e desce do humor, a esposa que está com TPM e se preocupar com o trabalho porque ele é, de certa forma, o mantenedor da casa. Ou seja, a família toda precisa se cuidar. Exato. Seja com terapia, com aromaterapia, mas precisa buscar alguma coisa que amenize, que equilibre a energia da casa, o humor, o relacionamento. E isso é possível através das terapias. Exatamente. Por isso que eu trouxe você, trouxe as meninas, para mostrar também a diferença de uma para outra. Porque, como eu venho dizendo, às vezes eu vou fazer uma avaliação com a Jussara, que é consteladora, e não gosto. Não me identifico, né? A palavra não é nem gostar, não me identifico. Mas você pode ir e amar. E aí entra naquela história da dieta. Funcionou para minha amiga, mas para mim não está dando certo. Por que será? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Sim. A constelação é maravilhosa. Eu não trabalho com constelação, mas muitos pacientes eu indico. Muitos pacientes que eu vejo que têm essas questões familiares realmente a serem resolvidas, e essas questões familiares realmente envolvem e estão inteiramente ligadas realmente à questão emocional, é muito indicado realmente. A gente tem que entender que a gente veio de um sistema familiar, querendo ou não, sendo adotado ou não, a gente veio de um sistema familiar. Então a gente não tem como negar isso, a gente surge aqui graças a um pai e uma mãe que
nos trouxeram, se estando junto, não estando junto, sendo adotado, sendo de que a forma for, e que eles foram construídos dos pais deles, e que essa árvore vai Deles, aumentando, e que toda essa bem árvore para faz trás. parte de nós, exatamente. Então é muito importante realmente a gente entender, e muitas vezes eu realmente sugiro que os é, é, integralizando Eles realmente procurem. tudo, eu recomendo que vão procurar a constelação familiar, porque realmente é muito importante. Acho que a gente deveria entender o sistema familiar para que a nossa vida também pudesse ser melhor e melhor conduzida. A gente tem realmente, e isso, E aí, pode falar. e inclusive referente ao suicídio, sabe? Porque a gente não sabe de questões que aconteceram suicídio, sabe? E olha outra questão, sabe, bem importante sobre o suicídio, Helena. Agora vou pular para um outro fator assim bem importante que eu fiquei sabendo um tempo atrás que uma consteladora me falou. Ela olhou para mim, olhou lá e disse assim que eu tenho um problema de saúde com a insulina. E aí ela disse assim, teve algum suicídio na tua família? E eu disse, não, não teve nenhum suicídio, pelo menos não que eu saiba. E aí eu fui conversar com a minha mãe. Eu disse, mãe, teve alguém que se suicidou? Não, porque não sei o quê, porque ela começou a me contar a história. E aí chegou na história do meu bisavô, por parte da mãe da minha avó. E aí ela disse que eu perguntei, e como que ele morreu? Ela disse, ele morreu é, intoxicado por ter comido excesso de carne. Ele teve uma congestão. E isso é O suicídio. excesso todo excesso é um tipo de suicídio. Exatamente, isso é suicídio. Boa Por noite, Gerson. que incrível que pareça, é uma forma de suicídio. Sabe? Então, porque se eu vou morrer, se eu morrer de alguma forma que eu causei isso, que eu maltratei o meu corpo, que eu machuquei, que eu fiz, é uma forma de suicídio. Você falando isso, nós temos o livro acho que é do André Luiz, que ele fala do nosso lar, que ele, quando despertou, né, falando do fator espiritual, ele não entendia porque acusavam ele de suicida. Mas por que ele foi suicida? Não é só aquele que pega uma arma e dá um tiro, não é aquele que se joga na linha do trem, não é o que atenta contra a vida dessa forma. Porque ele bebia em excesso, ele fumava em excesso. Então, todo mundo sabe que a bebida, na verdade, não era para ser consumida, mas vamos lá. A bebida em excesso, o fumo, tudo que agride o nosso corpo, né, o nosso templo, e que nós temos consciência de que faz mal, é uma forma de suicídio. Exatamente. Porque você está prejudicando a sua vida. Porque o estado saudável, ter saúde, é o estado natural de todo ser. Ele nasce com a saúde plena, teoricamente falando. Só que aí ele vai crescendo e ele vai deteriorando isso pelo livre-arbítrio que ele tem. Ele tem conhecimento disso. Então, suicida não é só, se jogou, suicida, pulou da ponte de Niterói. Não. É o que a Zilda acabou de falar. O avô dela, por excesso de carne, intoxicou o estômago de uma maneira, lembrando que a carne é o alimento, é o alimento que mais demora para ser digerido no nosso corpo. Isso é comprovado cientificamente. E a gente fala que ela leva dias ali. Todo excesso é veneno, né? Todo excesso é veneno. Eu tô fazendo... Até o chá em excesso, chá natural em excesso é veneno. Óleo essencial em excesso é veneno. Tudo excesso. Sabe que eu tô terminando, tô fazendo uma pós em fitoterapia. E uma das frases que mais se repete lá nos estudos é a diferença do veneno e do remédio é a dose. É a dose. Exatamente. Então, a diferença do veneno e do remédio, seja fitoterápico, seja óleo essencial, seja chazinho, é a dose. Sabe? E não só para isso. A diferença da quantidade que se precisa para alimentar e nutrir teu corpo e a quantidade que vai ser veneno, que vai ser tóxico para você, é a dose. E isso é uma forma de suicídio.
E Você está falando isso? seja isso Pode para terminar. bebida, como você falou, seja isso para o cigarro, como você falou, e seja isso para comida também, sabe? Porque e você que trata literalmente a saúde através da alimentação, né, Eliana, que tem um propósito maior referente a isso, realmente, sabe? A gente olha e a gente vê que o excesso na alimentação hoje está, meu Deus, está muito, 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 Porque muito. a comida é um vício, Zilda. Ela é um vício, assim como o álcool e o tabaco, que são vícios lícitos. Então, para a pessoa que sofre com problema de controle de peso, que na verdade não é controle de peso, eu falo que é a saúde, porque se você cuidar da saúde, o controle de peso vem, é porque a pessoa não aceita que é um vício. Ah, mas eu não fico tonta, não fico coisa. Não fica entre aspas, porque tem gente que come tanto determinados alimentos que passam mal, fica com a pressão baixa, fica com a pressão alta. Então é uma coisa que prejudica. E você falou do chás, eu lembrei da história, tem um amigo meu, o Evandro, ele conheceu um senhor que morreu por excesso de chá de boldo, você acredita? Sim, porque a diferença Sabe entre... aqueles idosos que vou em médico nada, vou em médico nada. Aí ele passava, se sentia muito mal do fígado e do estômago. Boldo resolve, boldo resolve, boldo resolve, e os filhos tentando levar para o médico, até que morreu em casa. Levaram. Aí quando, minto, morreu em casa não, começou a passar mal, se desfalecer em casa. Levaram para o hospital, aí o médico fez exame de sangue e tal. Ele foi envenenado. Como envenenado? Primeiro que ele morava sozinho. Como envenenado, e vê daqui, vê dali. Aí o médico começou a perguntar o que ele come, o que ele comia, o que ele bebia, como é que ele se tratava. E quando chegou no como é que ele se tratava, o filho falou, ó, ele não se tratava. O tratamento dele era chá de bolo o dia inteiro. O médico falou, pois ele foi envenenado por isso. O excesso das substâncias que tem, né, na folha, o que é aquilo? As folhas, elas matam e curam também. É o que a Exatamente. gente está falando aqui nesse momento. E aí, resultado, não teve como salvar, não deu para limpar o sangue dele, desintoxicar, porque ele estava muitos dias tomando muito chá e a dose era o quê? Chá forte, porque já não estava fazendo efeito no organismo dele, porque tem essa questão, o nosso corpo, ele tem 3 etapas para tudo, quando a questão é vício, é excesso. Primeiro você começa, e aí tudo é muito pouco, porque teu corpo está fresquinho. A bebida, por exemplo. Tem gente que toma 2, 3 caixas de cerveja ou toma 1 litro de uísque sozinho, quando começa. Quando vai chegando um certo período que ele está ali bebendo aquilo direto, ele já começa a fazer o quê? Achar que aquilo é pouco. 1 litro é pouco, já não satisfaz ele. E aí ele passa para 1,5 litro, vai aumentando. Só que na terceira etapa, ele toma 1, 2 doses, ele já está alcoolizado, já está bêbado. E aí já era. Quando chega nessa etapa, normalmente ele já está um alcoólatra. Exatamente. E foi o que a gente falou, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E aí, provocar infelizmente, não conscientemente, não com o desejo de fazer, mas ele se suicidou. Não conscientemente, não com o desejo de Exatamente. fazer, ele causou a própria morte. E é assim que acontece. E tem várias formas. Tipo, quando a gente Muitas olha o pessoas. chá, os chazinhos são maravilhosos, mas hoje, assim, estudando mais profundamente fitoterapia, entendendo mais sobre essas formas, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque tem chás, tem chá e tem chá, e a gente tem coisa que precisa ferver, tem coisa que não pode ferver, tem Não coisa que pode não ser pode fervido. usar folha fresca. Ah, eu vou colher ele na minha hortinha, um chazinho para fazer, não pode. Tem que deixar a folha secar antes. Então, tem muita informação Pelo envolvendo. menos desidratar, né? Exatamente. E tem muita informação envolvendo esse chazinho, que faz bem, sim. Faz muito, é perfeito. Sou suspeita porque amo um chá, tomo chá também bastante. Tomo grande 2. quantidade de chá, mas com esse cuidado do que tomar, de como preparar,
de quantidade a ser tomada, sabe? Porque realmente são formas. E aí a gente olha a forma de suicídio lá só como eu ir lá, como você disse, eu me atirei da ponte, tomei um monte de remédio, me dei um tiro na cabeça. Ó, Então, e esse levantamento, esses levantamentos que são apresentados, você tocou um ponto importante agora. Esse número que eu falei, foi divulgado em setembro de 2020, ele com certeza não contabilizou esses casos que nós estamos falando aqui agora, dos excessos de chá, dos excessos de comida, não está contando. exatamente, com certeza. E olha que interessante isso. Com certeza. É muito, gente. É ter muito cuidado com tudo mesmo. E assim, uma coisa que me chama muita atenção e de certa forma me preocupa bastante é que você abre a internet. Eu sempre falo, a internet ela é maravilhosa, ela traz muita coisa boa pra gente, mas há de ter cuidado. Por quê? Você entra, principalmente em grupos que falam de saúde, falam de emagrecimento. De emagrecimento, então, é uma festa, uma febre. É tanta gente ensinando, toma chá disso, toma chá daquilo. Ó, um dos chá que o pessoal indica para prisão de ventre. Chá de sene. Eu, pelo amor de Deus, gente, não toma isso. Não toma. O chá de sene, ele se torna cancerígeno. Sim, e as pessoas não sabem disso. E tomam? E toma chá de sene. E tomam muito. Eu falo isso de cadeira. Minha vez, a minha mãe tomava isso direto. Quando eu descobri, eu falei, pelo amor de Deus, para agora. Mas é o que me alivia. Eu falei, vamos arrumar outro jeito. Você vai comer fibra. Aí ela não gosta muito de fibra, porque comeu fibra tem que aumentar a água. A ingesta hídrica tem que dobrar praticamente. Aí é uma guerra para comer fibra. Aí, enfim, eu consegui tirar o bendito do sene, porque era uma febre de chá de sene. Eu falei, você sabia que se você, principalmente a minha família, a tendência de câncer é assim, estrondosa. Eu falei, a gente já tem um DNA que nós não aprendemos pela epigenética, né? Que a gente consegue fazer essa mudança. Nós não aprendemos isso. Então, nós temos aí uma tendência grande na família de evoluir para o câncer. E você ainda colabora tomando esse chá? E você entra porque as pessoas aí sabem que a maior parte dos problemas, eu diria que todos os nossos problemas, eles começam, na verdade, no intestino. Já está por aí. E as pessoas têm o hábito de fazer o quê? Toma laxante. Que laxante? É o médico passou? É o que vende na farmácia sem receita. Tudo praticamente você compra. É o que a amiga tomou que resolve. E o que acontece? Ele acaba que não trata da saúde do intestino. Ele alivia aquilo ali e mais nada. E por que a gente está falando disso? Você vai falar, o que tem a ver o intestino com o suicídio, o chá? Tem tudo a ver. Porque o não cuidar das doenças leva para esse caminho dos excessos, como eu estava falando da minha mãe. Excesso de chá. Agora ela já sabe que ele faz mal. Se ela insiste com isso, e decorre dela adquirir aí, sei lá, não é o que a gente deseja, né? Um câncer de intestino, alguma coisa, ela pode-se dizer que ela é um tipo de suicida, porque ela foi avisada. Enquanto você não sabe, você até vai ser um suicida, mas um inconsciente. Agora, você tem a informação e persiste naquilo, é outro peso. É a mesma coisa do seu filho, sei lá, mexer num copo, um jogo de copo que você tenha, que você já avisou para ele, não mexe, porque não pode quebrar e tal. Enquanto você não avisa, se ele mexeu e quebrou, beleza. Agora, se ele sabe, mexe e quebra, o peso da responsabilidade é outro. Então, mais uma vez, vamos estar atentos a tudo que a gente está vendo, que a gente está ouvindo, porque nem tudo é 100% seguro. Procure informações em sites confiáveis, em profissionais indicados, porque também tem a questão de ter profissionais e profissionais, então a gente tem que estar atento também com isso, tá? E Zilda, a gente já está aqui um tempo, a gente vai ficar aqui até amanhã, menina. Alguém botou alguma coisa aqui, peraí. Gerson, bebi cerveja durante muito tempo, mas parei em 2004. O prazer em beber é só no primeiro copo. Mais que isso, é vício de estar na companhia de alguém bebendo.
É bem por aí, Gerson. É a questão do beber social, né? Vamos beber socialmente. Porque Tudo. veja bem, gente. Eliana, só para encerrar, assim, eu sei que você vai encerrar nossa conversa já, mas eu quero deixar um pensamento, assim, bem legal. Ótimo, que eu já ia pedir isso, para você deixar uma mensagem aí pra gente, pra essa galera linda. Então, já vou adiantar, já vou dar a mensagem. Equilíbrio. Equilíbrio. Para tudo, para nossos estados emocionais. A Eliana falou muito bem do intestino, a gente pode marcar uma live só para falar do intestino. De tanta coisa que tem, de tanta coisa que envolve o intestino. Anota aí, Gerson, fica de olho. O Gerson acompanha tudo. Ele é, assim, um parceirão nosso que divulga as informações importantes de forma maravilhosa. Então, para o intestino dar uma live, dá uma live não, dá um mês de live. Dá uma semana de live. Então, de tanta coisa que tem no intestino, mas para tudo, para o emocional, para saúde física, mental, espiritual, tudo na nossa vida, tudo que a gente vai fazer, todo o excesso vai ser veneno, tudo o que é de menos não vai ser suficiente. Então, tudo tem que ter o equilíbrio, tudo tem que ter a parcimônia, tem que ter o olhar de saber o teu equilíbrio. Porque o meu equilíbrio pode ser tomar uma tacinha de vinho, o meu equilíbrio pode diminuir se eu aumentar isso. Eu vou estar afetando numa tacinha de vinho, pode não me fazer nada. Na segunda pode me dar mal-estar, pode me dar enjoo, pode me dar mexer na minha saúde gigantescamente. Então, se o meu equilíbrio é uma tacinha de vinho, é ali. Nas leis herméticas lá vai falar aquela parte onde o pêndulo ele vai estar sempre ativo e ele tem que estar em equilíbrio para que a ação dele aconteça. E se ele vai mais para um lado, o equilíbrio desacontece e automaticamente o contrário vai acontecer em excesso também. Tá? Então, o equilíbrio e o equilíbrio para você pode ser diferente do meu. Então, é a gente saber se olhar, saber se entender, saber se observar e manter o equilíbrio para tudo, para tudo. Olhar a outra pessoa e olhar que ela tem o equilíbrio dela, olhar sem julgamento. E quando a gente aprender a isso, pode ter certeza que vai ter menos suicídio. A prevenção deveria estar no equilíbrio. Gente, assim, não tem nem o que falar depois disso aí, né? Equilíbrio, porque é maravilhoso. E o equilíbrio, só a única coisa que eu vou acrescentar aqui é o equilíbrio tem a ver com respeitar os nossos limites. Que aí vai de encontro ao que a Zilda falou. Eu posso ter um amigo que toma 1 litro de vinho, mas se o meu limite, o que o meu corpo comporta é uma taça, eu vou botar aquela taça com ele. Ele vai beber 1 litro, eu vou beber a taça, ele conversando, batendo papo. Então, respeitem os seus limites em todos os campos, tá? Que isso ele anda junto com a questão do equilíbrio. Quando você respeita os seus limites, você se torna mais equilibrado em tudo. Nas decisões, nas emoções, tudo vai bem. E agora eu quero agradecer muitíssimo, Zilda, por você ter aceito o convite, ter vindo aqui compartilhar aí todo esse conhecimento com a gente. Agradecer também, claro, a todos que passaram por aqui, quem está com a gente, quem vai assistir um pouquinho depois. E dizer que, tendo dúvidas, chama a gente no privado, bota lá nos comentários da live, a gente vai ter prazer em ajudar e informar, porque a ideia é essa, levar informação, tá bom? Amanhã a gente está às 20 horas com a Vicky Falseta, que é terapeuta integrativa também, e ela vai trazer um pouco mais de informação, que eu tenho certeza vai somar, agregar bastante ao que nós já falamos, para a gente poder encerrar essa semana aí com chave de ouro. Tá bom, galera? Beijos no coração. Amo vocês. Até amanhã. Boa noite, gratidão. gente.